Olá, queridos, mais uma vez aqui com vocês de forma online, mas eu creio que tudo seja para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, eu já aviso aos irmãos, né? Se acaso ouvir galo cantando, gato bagunçando, cachorro latindo, é porque a gravação é bem simples, meus amados irmãos. Estou gravando em casa, então esses imprevistos acontecem. Amém? Mas o que importa é que a palavra vai ser pregada e vai chegar até a seu lar, eu creio, em nome de Jesus. A lição 2 da revistinha do segundo trimestre, cujo tema é os valores do reino de Deus, né? A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Na lição 2, na primeira lição, nós refletimos acerca do sermão. Começamos a falar acerca do Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha, refletindo acerca da parte inicial, né? As bem-aventuranças. E na lição de hoje, nós trataremos, né, do segundo tópico dentro desse contexto, né? Sal da terra, luz do mundo, né? Nós somos chamados a sermos realmente sal da terra e a luz do mundo. É em cima disso que nós iremos fazer a nossa reflexão na aula de hoje. Eu espero que os irmãos possam aproveitar, né? Primeiramente, fazendo a nossa oração intercessora, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço a oportunidade, Senhor, que tu nos deste de estarmos usando mais essa ferramenta, Senhor, a internet para atingir os lares, para que a tua palavra possa chegar, Senhor, para que o Senhor possa fazer a diferença. Aonde quer que esse vídeo venha a ser reproduzido, meu Deus, que teu Espírito Santo entre com providência, vai afastando todo mal, Senhor, toda enfermidade, tudo aquilo, meu Pai, que não provém de ti. Vai restaurando, Senhor, vai tocando a vida dos teus servos, vai ministrando a tua cura, a tua libertação, a tua salvação. Vai derramando bênção sem medida, Senhor, sobre a vida dessas famílias que são tão necessitadas de ti e que o Senhor possa me usar como ferramenta, meu Deus, através da ação do teu Espírito Santo, para que esse ensinamento realmente produza frutos na vida dos teus servos, meu Deus. Amém, Senhor. Vamos lá, meus amados, continuando, né? O texto áureo se encontra em Mateus 5, 13 e 14, que diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Amém, amado? Receba essa palavra aí no seu coração. A verdade prática vai nos dizer que a influência dos cristãos na sociedade ela é inevitável e necessária, viu, amados? Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo, né? Então, por mais que o mundo vire as costas para nós, que nos critique, nós não podemos negar e eles não podem também negar a nossa influência, né? Como a nossa influência, nós como cristãos verdadeiros precisamos influenciar esse mundo de maneira positiva. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 5, 13 ao 16, que nos diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Amém, queridos? Palavra do Senhor, magnífica como sempre, para edificar os nossos corações. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? E a palavra-chave da lição de hoje não pode ser outra senão influência. Né? Nós somos chamados a influenciar esse mundo de maneira positiva porque somos verdadeiros cristãos e seguimos aquilo que o nosso Cristo tem preparado para nós.
A introdução vai falar o seguinte, que a proposta, amados, desta lição é estudar principalmente acerca da importância da nossa influência enquanto cristãos nesse mundo, né? Então nós precisamos enfatizar o papel de sal e luz. O cristão ele deve ter o papel de sal e luz nesse mundo. Não basta apenas ter uma denominação de cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde nós vivemos, onde trabalhamos, onde congregamos, né? Por isso tomaremos duas metáforas, ou seja, duas comparações pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo, o sal e a luz. Como esta ilumina o lugar de trevas e aquela tempera e conserva o alimento, nós somos chamados a influenciar o mundo atual, né? E aí dentro do primeiro tópico a gente tem o título, né? O sal tempera e conserva. Então fazendo uma reflexão acerca da analogia do sal. O subtópico 1 fala sobre a definição. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero. Lá em Jó, deixa eu procurar aqui rapidinho para os irmãos, né? E você pode estar pegando a sua Bíblia em casa também para estar refletindo e acompanhando junto conosco. Em Jó 6, versículo 6, vai ter o seguinte: pode-se comer sem sal o que é insípido? Ou a gosto na clara do ovo, né? Falando aí da importância do sal como tempero. Lá em Ezequiel, deixa eu procurar aqui agora Ezequiel, só um momentinho, queridos. Lá em Ezequiel 16:4, capítulo 16, versículo 4, vamos ter o seguinte: e quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas, né? Dando ênfase aí à importância do sal, que na antiguidade também era tido como remédio e como conservante, né? No texto, no grego bíblico, aliás, há pelo menos 4 significados para a palavra alas, substantivo neutro para sal, né? Então, no grego, alas significa sal. Quais seriam esses 4 significados, né? Primeiro, como tempero. Segundo, como fertilizante, né? Para a terra arável, como falamos, né? O sal mineral, os sais contidos na terra, que são importantes para o desenvolvimento das plantas. Terceiro, como substância que conserva os alimentos da deterioração. Nós sabemos que o sal ele tem essa propriedade conservante também. E 4, como símbolo de sabedoria e graça no discurso, como está presente lá em Colossenses 4:6. Deixa eu procurar aqui para que os irmãos possam estar refletindo melhor em casa. Glória a Deus. Cadê Colossenses? É assim mesmo, né? Como eu falei para os irmãos, é tudo muito simples, irmãos, mas que tudo seja para a honra e a glória do Senhor. Então, Colossenses 4:6, nós temos o seguinte: a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um, né? Então, o sal aí usado como alegoria de sabedoria e graça no discurso. Amém, queridos? Continuando, o subtópico 2 vai falar sobre a importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor. Imagina aí, você que gosta de comer pipoca, eu sou fã de pipoca, né? Mas a gente sabe que a pipoca sem sal não dá, né, irmãos? A não ser que seja pipoca doce, mas aí eu vou usar outros temperos. Mas a pipoca salgada, ela tem que ter sal. Batatinha frita sem sal pode estar até crocante, mas sem o sal também não fica legal, né? Não fica bom. Então o sal ele dá sabor, né? Ele realça o sabor dos alimentos. Pois um alimento na medida certa, olha, isso é importante, né? Um alimento na medida certa de sal é saboroso. Então, essa função simboliza a vida moderada, equilibrada
de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Ou seja, o sal ele é muito bom, ele dá sabor ao alimento, ele realça o sabor, só que se ele tiver exagero, ele estraga a comida. Então não vamos criar fanatismos, né? Nós vamos procurar viver uma fé sadia, né? Moderada, equilibrada, de acordo com a ideia que é importante, né? Por trás disso tudo, que traz para nós uma influência boa para o mundo, né? Nós somos moderados, nós somos equilibrados, nós agimos não por impulso, mas sim pela ação do Espírito Santo que em nós opera. Outra função do sal, como nós sabemos e já falamos, é a de preservar o alimento da deterioração, ou seja, do apodrecimento. Quando não havia, né, a tecnologia da refrigeração, hoje em dia nós usamos muito a refrigeração, seja nos congeladores comuns, seja nos freezers, né, para preservar os alimentos, guardar os alimentos por mais tempo. Mas quando não se tinha a refrigeração, preservava-se a carne esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura, ou seja, mergulhada no sal mesmo. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual, né? Então, a função de preservarmos aí os valores, né, principalmente os valores do reino de Deus, essa ideia de oposição ao mundo também está intrínseca aí nessa comparação dos verdadeiros servos de Deus com o sal. Amém, queridos? Continuando. O subtópico 3 vai falar o cristão como sal, né? Então, como cristãos, nós devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Vamos ver o que a palavra tem a nos dizer lá em Lucas, rapidinho aqui, queridos, novamente, Lucas 14, versos 34 e 35, finalzinho, né? Vai dizer assim: bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não presta nem para a terra, nem para adubo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Então nós precisamos realmente ser o verdadeiro sal, o sal bom, o sal que verdadeiramente dá sabor a esse mundo, né? Que preserva os valores, conserva os valores do reino de Deus num mundo que está em perfeito estado de podridão espiritual, como nós sabemos, né? Então, nós, enquanto cristãos, devemos expressar os valores do evangelho em nossa vida, opondo-se totalmente aos valores desse mundo, né? Então, não podemos esquecer da nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo, de acordo com as palavras de nosso Senhor: vós sois o sal da terra, ou seja, nós fazemos oposição a esse mundo que se encontra deteriorado, né, em verdadeiro estágio de decomposição em virtude do pecado. E aí a sinopse, né, o resuminho do tópico 1 vai falar que o sal, ele tem as funções respectivas de dar sabor e conservar os alimentos. À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade. Dinâmica só temos na aula presencial, né? No próximo domingo, em nome de Jesus, a Karina vai estar ministrando dinâmicas maravilhosas para a gente, como sempre. No tópico 2, nós temos a luz ilumina lugares em trevas. Dentro desse tópico, a gente tem um subtópico, conceito físico e metafórico, né? Conceito físico de luz. A luz, ela tem na física um comportamento dual, ou a dualidade da luz que a gente fala. Ora ela se comporta como onda, ora ela se comporta como matéria, dependendo das condições do meio. Então a gente se adapta, né, a essas condições. Quando fala-se metafórico, fala de uma comparação. Metáfora é sempre uma comparação, irmãos. Então, quando eu falo da metáfora do sal e da luz, né, eu estou dizendo que os cristãos, verdadeiros cristãos, devem ser comparados ao sal e à luz. Então, a luz, ela traz claridade, ela procede
dos corpos celestes, né? Lembra-se, os corpos celestes, quando a gente estuda lá em ciências, no 6º ano, se eu não me engano, acho que a gente estuda isso, corpos luminosos, corpos iluminados, né? Os corpos luminosos são aqueles que possuem luz própria, como é o caso das estrelas, o nosso Sol, por exemplo, né? Os corpos iluminados, eles não produzem luz, mas eles refletem a luz produzidas pelos corpos luminosos. Então, nós, fazendo essa metáfora, né, com os corpos celestes, nós, nesse mundo de pecado, nós somos essa fonte iluminadora. Nós somos corpos luminosos, ou seja, o mundo ele deve refletir a nossa luz. Olha só a importância que temos, amados. Então a luz ela traz claridade, ela é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Os nossos olhos, eles só enxergam se a luz estiver presente, nós sabemos disso. A luz é fundamental para o processo da visão. A luz incide sobre os objetos e é refletida para os nossos olhos, para que a visão, as imagens possam se formar. Então, quando dizemos que, quando Cristo nos chama de a luz do mundo, olha a tamanha responsabilidade que temos, né? A luz ilumina tudo, não deixa lugar para trevas. A luz, nós produzimos luz para nós e também luz para as outras pessoas. As outras pessoas precisam refletir a nossa luz para que esse mundo seja completamente iluminado e saia das trevas, né? Então essa luz ela pode ser aplicada metaforicamente a Deus, né? A Deus, a Jesus, a palavra de Deus aos discípulos de Cristo, ou seja, Deus a nossa luz, Jesus a nossa luz, a palavra a nossa luz, e enquanto discípulos, servos de Cristo, nós também somos a luz desse mundo. Amém? O subtópico 2 vai falar o cristão como luz, novamente. Nas palavras de Jesus não há dubiedades, ou seja, não há contradição. Observe que ele não disse, vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois a luz. Olha quanta diferença, né? Vós deveis ser a luz, mas nós somos a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como a luz deste mundo. Nós precisamos ser verdadeiramente e viver como a luz deste mundo que jaz nas trevas, né? Então, quando diz assim, né, ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé. Que mais? Manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens, quando testemunhamos na nossa igreja, né, os milagres, os muitos livramentos que recebemos da parte do nosso Deus. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens e estes possam glorificar a Deus, né? Então, olha só quanta responsabilidade nós temos. Jesus não diz que nós devemos ser a luz, ele afirma que nós já somos a luz. Então, nós precisamos entender isso, né? Essa metáfora, absorver essa metáfora em nossa vida. Nós somos a luz do mundo, ou seja, eu preciso produzir luz para mim, luz para minha família, luz para esse mundo tenebroso que anda perdido nas trevas. E o subtópico 3 vai falar a luz em lugares de trevas, né? Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada, né? Jesus disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. É impossível esconder o brilho da luz, né? Por mais que eu tente, digamos assim, cobrir, eu não consigo, porque a luz ela se espalha, né? Ela se expande por todo o ambiente, então não dá para esconder, né, queridos? Então o crente deve estar no lugar para o qual ele foi chamado, fazendo brilhar a luz da boa obra. Mantém sua vida como luzeiro por intermédio do Espírito Santo. Então nós somos a cidade edificada na montanha. Olha só, para todo mundo ver, né? Por mais que a gente tente, o que o inimigo tenta esconder a nossa luz,
ele nunca vai conseguir, porque nós somos verdadeiramente a luz do mundo. Ele tenta apagar a nossa luz, mas ele não consegue. Nós não podemos esconder essa luz. Não é possível esconder essa luz, né? Porque a luz se expande até ocupar todo o ambiente, como nós sabemos. E a sinopse, né, o resuminho aí do tópico 2 vai falar que a luz ilumina um ambiente em trevas. À luz dessa imagem, né, a revelação dessa imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes possam glorificar a Deus, né? Dinâmica não temos. E aí chegamos ao tópico 3, que diz o seguinte: discípulos que influenciam, né? Discípulos que influenciam. Subtópico 1, sendo sal. O sal não aparece, olha só que interessante, irmãos, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Interessante essa reflexão, né? Porque realmente, se pararmos para pensar no sal enquanto tempero, né? Quando a gente acrescenta o sal na comida, depois que a comida está pronta, o sal não é visível, né? O sal não é visível, ele se mistura, tá? Mas importante, ó, que os irmãos possam fazer uma reflexão em cima disso. Então, essa referência, ela nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior, ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, principalmente acerca do evangelho, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Então, inicialmente, né, como somos novos convertidos, o sal não vai aparecer. O sal, mas o sal está lá, né? Está intrínseco, está em mim já esse sal. Essa metáfora do sal já está encarnada em mim. Só que eu preciso primeiro entender essa mensagem do evangelho. Porque eu não posso ter dúvidas acerca daquilo que eu vou pregar, né? Então, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós, né? Então, o sal, ele poderá estar fora do saleiro, espalhando por todo mundo, né? Quando estamos na igreja, estamos dentro do saleiro, a gente está aprendendo a ser sal ali, né? E quando a gente sai da igreja, o sal está espalhado aí, né? Por esse mundão de meu Deus, fazendo a diferença, influenciando, salgando, dando sabor a esse mundo que se encontra perdido, né? Como nós sabemos. Sendo luz, né? Então, como luz, o cristão deve brilhar, nós devemos brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho, em toda a sociedade, onde quer que estejamos, nós precisamos fazer essa diferença, né? Então, os seguidores de Jesus não podem se esconder, nós não podemos esconder a cidade edificada sobre o monte, né? Então, não dá para esconder os servidores de Jesus. Se você está se escondendo, se você conhece alguém que está se escondendo, é porque essa pessoa, voltando aqui, ó, ainda está nessa verdade, ela ainda está procurando entender a mensagem do evangelho, né? Entender, primeiro ele precisa encarnar isso como sendo uma coisa verdadeira para ele, para depois ele poder espalhar pelo mundo. Mas nós já somos verdadeiramente sal e verdadeiramente luz para esse mundo, né? Então precisamos brilhar, precisamos dar sabor aonde quer que estejamos, em nossa casa, na escola, na universidade, no trabalho, em todos os aspectos da sociedade. Precisamos ter a nossa identidade bem compacta, bem firme, né? De que somos a luz do mundo. Então, os seguidores de Jesus não podem se esconder, nós não podemos nos esconder. Se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas nesse caminho, né? Nesse caminho não há lugar para a escuridão. O caminho de Deus é de luz que reflete sobre a sua palavra. Aí me lembrei daquela palavra maravilhosa que se encontra em Salmos 119. Vou pegar aqui para a gente refletir, né? Mais uma vez em cima dela. Salmos 119, versículo 105,
que nos diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Então esse versículo também precisa estar bem memorizado em nós para que possamos realmente assumir a nossa identidade de luz do mundo. E aí chegamos ao subtópico 3, que fala da influência cristã, né? A postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria, né? Então, Paulo disse que nós temos um tesouro em vasos de barro. E esse tesouro é a verdade do evangelho, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Nós devemos portá-la como uma verdadeira bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno, né? Como nós sabemos. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico, ou seja, diferente ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria, como dito lá em 2 Coríntios 5:20, cujas referências são... Quais são essas referências, amada igreja? A longanimidade, a mansidão, a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Então, é essa minha postura enquanto sal e luz. A postura de um embaixador, embaixador é ótimo, né, irmãos? Embaixador do reino de Deus. Então, o mundo tenta nos iludir, o mundo tenta nos afastar desse propósito, mas aí quando meditamos em cima da palavra de Deus, em cima de uma simples lição como essa, ministrada numa simples EBD, de forma até mesmo online, a gente resgata a nossa essência. Somos verdadeiramente sal e luz para esse mundo. E dentro desse contexto, nos comportamos como embaixadores do reino de Deus. Então, nós temos moral, nós pertencemos a um reino superior a qualquer reino que possa comandar este mundo. O nosso reino é um reino que não terá fim. É o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dia de hoje, muitas pessoas comemoram a Páscoa sem ter o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa para nós é a ressurreição do nosso Cristo. É o projeto de uma nova vida, é o ressurgimento de um reino muito especial para nós. A partir do momento que Cristo surge ressuscitado, o seu reino resplandece junto com ele. E nós fazemos parte dessa proposta. Nós somos embaixadores desse reino maravilhoso. E para ser um embaixador do reino de Cristo, do reino de Deus, precisamos ter algumas referências, algumas características, como a longanimidade, a mansidão, a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito, como nós já estudamos em aulas anteriores, né, amados? Então, a nova vida e a prática das boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Oh, coisa maravilhosa, né? Nós precisamos levar esse mundo a glorificar ao nosso Deus. E aí, o sinopse, né? O resuminho do tópico 3 vai falar que os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vivemos, pois verdadeiramente somos sal e luz, né? Então, assim, queridos, que nós possamos cada vez mais perceber essa nossa identidade, né? A nossa identidade de embaixadores de Cristo e de sermos verdadeiramente sal e luz para esse mundo, né? Então, neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que sem o verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens, né? Quantos andam brincando com a palavra de Deus, não é mesmo, queridos? Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera
e sem artificialismo, né? Sem coisas artificiais, apenas por aparência, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo, né? Então é preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Amém, queridos? Então espero que os irmãos tenham aproveitado um pouquinho dessa lição, de maneira bem simples, como já falado, mas que o Espírito Santo possa produzir as modificações necessárias dentro do seu coração, dentro da sua família, e não abandone o propósito que Deus tem para ti, porque grandes são as obras que o Senhor ainda tem a realizar no meio do seu povo. Amém, queridos? Uma paz do Senhor a todos, uma feliz Páscoa e viva o Cristo, que é a nossa verdadeira Páscoa, que todos os dias nós vivemos essa Páscoa em especial. Amém? Até a próxima.